Olá, queridas e queridos do Gran Cursos Online, eu sou Kiara Ramos e estou aqui para mais um Momento Gran Dicas voltado aos concursos da advocacia pública. E agora vamos falar sobre um tema extremamente relevante da teoria do poder constituinte, que é justamente o tema da recepção e a diferença entre recepção e inconstitucionalidade superveniente. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não existe a possibilidade de inconstitucionalidade superveniente no Brasil. A análise da constitucionalidade de uma norma deve ser feita sempre de acordo com o parâmetro constitucional que estava vigente no momento em que a norma foi elaborada. Significa o quê? Que devemos analisar se naquele dia, pensamos, 24 de fevereiro de 1992, qual era a norma constitucional que vigorava e se aquela lei está compatível com esse parâmetro constitucional. Por quê? Porque não é possível que uma alteração da Constituição ou mesmo uma nova Constituição transforme uma norma que foi elaborada como válida, que respeitou os preceitos tanto do ponto de vista do procedimento quanto do ponto de vista de conteúdo naquele momento em que foi elaborada. Não podemos dotar de nulidade essa norma e apagar os efeitos que ela produziu validamente. Por quê? Porque na época da sua elaboração ela estava compatível com a Constituição. Se depois, seja por uma nova Constituição, seja por uma alteração constitucional por meio de emenda, aquela norma ela se torna materialmente incompatível com a norma sistemática constitucional, aí sim eu tenho a necessidade de revogar, de declarar revogada aquela norma por incompatibilidade com o texto. Mas preste atenção, é uma revogação e não uma inconstitucionalidade. Qual é a diferença prática? Por que eu não posso falar inconstitucional? Tem uma questão prática formal, que é a norma anterior, ela não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, por óbvio, porque se ela não é inconstitucional, ela é não recepcionada, ela não pode ser questionada por meio de ação direta de inconstitucionalidade. E a outra questão prática é com relação aos efeitos da decisão. Quando se declara que uma norma não foi recepcionada, quando se declara que ela está revogada pela nova ordem constitucional, seja por meio de uma emenda, como já disse, seja por meio de uma nova Constituição, se ela não foi recepcionada, todos os efeitos que ela produziu, enquanto válida, enquanto não surgiu a numa ordem, a nova norma, o novo parâmetro de análise constitucional, todos esses efeitos foram válidos. Em um determinado momento deixou de ser válido, deixou de ser compatível com a Constituição e foi revogado. Por isso que eu digo aos senhores e senhoras que não existe inconstitucionalidade superveniente no Brasil. E não é só uma questão de nomenclatura, tem efeitos práticos. Primeiro, norma anterior não pode ser objeto de ADI. Vai ser objeto de quê? ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Outra, os efeitos da decisão, no caso de revogação, de não recepção, não é efeito ex tunc, porque toda a lógica dos efeitos produzidos durante o período de validade da norma devem ser mantidos. A revogação, ela é a partir do momento de construção da nova sistemática, da nova norma constitucional. Espero que eu tenha colaborado com essa dica, e esse é um tema que é recorrente. Parece complicado, parece complexo, mas se utilizarmos a lógica de que o sistema de constitucionalidade, de declaração de inconstitucionalidade do Brasil é um sistema que considera que a norma inconstitucional nasce morta, a coisa fica mais simples. Então, não recepção não significa inconstitucional, significa não compatível, ok? Espero que vocês tenham aproveitado a dica. Até a próxima! Thank you.